De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do novo partido, do PAS, aqui na companhia do Rubens Taconelli. Taconelli, obrigado pela presença aqui com a Obrigado, gente. tenha um bom dia aos ouvintes da Educadora. Também com o Deoclésio Rodrigues, obrigado pela participação. Obrigado, tenha um bom dia aos ouvintes da Educadora. E o Lídio Lima, obrigado pela presença ali. Obrigado, eu que agradeço, Luciano, TV Educadora, pela oportunidade. Bom dia. Bom, Li, você é o presidente nacional aí da Provisória do PAS. Como é que surgiu a ideia de fundação desse novo partido? Sim, Luciano, o PAS, ele nasceu há pouco menos de um ano, nasceu no dia 19 de janeiro, o último, e através da internet, através do Facebook, onde algumas lideranças que são voltadas à causa da pessoa com deficiência, pessoas envolvidas com o terceiro setor, com ONGs, que fazem um trabalho social, analisando a situação hoje do nosso país, que infelizmente temos muitas leis, graças a Deus temos muitas leis aí que voltadas à acessibilidade e inclusão social, e vendo tanta injustiça social, infelizmente, a gente vê muito preconceito, muita falta de oportunidade. Aí a gente pensou na ideia de fundar esse partido, porque através do partido político a gente vai estar colocando pessoas junto no poder, no governo, onde as pessoas poderão nos defender de verdade. Somos 46 milhões de pessoas no Brasil, né? 23,9% da população. Unindo com os familiares, os defensores, ultrapassamos a metade da população brasileira. Então, é por isso. E a gente quer lutar para essas leis serem cumpridas realmente, na verdade. Perfeito. E a gente percebe realmente essa questão de, ano a ano, vem se falando mais a questão da acessibilidade, ano a ano vem se falando mais a questão da inclusão, mas ainda está muito distante da concretização, né, Li? É verdade. E isso também é uma das ideias do partido, que é levar essa conscientização tanto para o poder público, quanto para a iniciativa privada, quanto para o povo, e precisa ser mudado. Já tem sido feito muita coisa, a pessoa com deficiência hoje já aparece um pouco mais na sociedade, já está um pouco mais incluída, né? Mas ainda falta muito, tem muito ainda que se fazer aí, e a gente precisa lutar para isso. Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho com o Taconelli. Agora, Taconelli, você está como vice-presidente nacional do partido. Como é que você envolveu aí e conheceu essa proposta do PAS? Um tempinho eu já mexia era presidente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência em Batatais. Ficamos aí durante 2 anos, tentamos algumas ações, nada conseguimos, né, com o prefeito que foi, né, saiu. E aí eu comecei a pensar, porque eu trouxe meu pai doente para Batatais. Ele acabou amputando a perna, né? E eu fiquei com ele quase 9 meses aqui. Aí eu vi a dificuldade inicial assim, onde eu arrumo uma cadeira para ele? Onde eu arrumo uma fisioterapia? Nós temos a Badef, só que a Badef está já superlotada, né? Tem muita gente na vaga. Eu não consegui pouca coisa com ele. Aí o que eu fiz? Eu tenho que fazer algo. Aí eu achei o Li na internet, começamos a conversar, né? Aí foi feito o convite no dia 11 de abril, na Assembleia Legislativa, que ia ser feita a fundação. Foi feito o convite, veio o pessoal de Franca, veio o pessoal da região e fomos para lá. Aí fomos muito bem recebidos, descobrimos como que funcionava esse sistema da área da deficiência e fui trabalhando e pesquisando sobre isso. E hoje, graças a Deus, estamos em todos os estados, né, do Brasil inteiro, já com as presidências. Tem muitos municípios já se instalando uma provisória municipal e estamos lutando, Luciano. Na verdade, assim, a lei existe, precisa alguém cobrar essas leis para defender essas pessoas com deficiências, né? Então, o direito de ir e vir, eu penso assim, se eu posso ir no cinema, qualquer pessoa tem direito de ir no cinema. Se ela quer ir no shopping, qualquer pessoa tem direito de ir no shopping. Então, por que não essas pessoas, esses anjos, eu falo que são anjos de luz, né? São os presentes para as famílias, elas sabem disso, do que eu estou falando. Então, precisamos defender essa causa. Nada mais justo ter um partido político para defender, porque Partido PAS, Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social, não atinge só a pessoa com deficiência, atinge a grávida, atinge o idoso,
Atinge eu com 55 anos, uma calçada quebrada, uma rampa mal feita, uma entrada num teatro, uma entrada numa televisão ou numa rádio que não tem uma acessibilidade. Isso tem que ter, isso tem que ser uma coisa automática, né? É isso que nós lutamos por essa liberdade dessas pessoas. Perfeito. E quando se pensa nisso, Dioclésio, a gente percebe que não se pensava nisso. Então, a gente tem, além de mudar um conceito para que, por exemplo, pensando na acessibilidade, as novas estruturas físicas já contemplem essas questões, uma questão de adaptação que não foi planejado, né? A gente percebe que, de uma maneira geral, o mundo não foi planejado nesse sentido, e agora a gente começa a adaptá-lo. Na realidade, Luciano, o que acaba acontecendo? Ninguém nunca pensou, porque, assim, a pessoa com deficiência, tanto ela intelectual, ou deficiência física, ou uma pessoa com deficiência auditiva ou visual, ela era meio que exclusa da sociedade. A grande realidade é essa. O pessoal ficava meio que sem poder, inclusive, de sair de sua casa para se locomover. Até porque não tinha um ônibus com uma adaptação, não tinha o transporte público funcionando para isso. E sem contar que as calçadas, as rampas, começou há muito pouco tempo a ser feito, a estar fazendo alguma melhoria para essa acessibilidade, né? Mas as pessoas nunca tiveram a intenção de pensar nisso, porque na realidade eles viam da seguinte forma: infelizmente na política as pessoas veem primeiro o voto, e eles achavam que essas pessoas não dão voto. Só que essas pessoas, elas dão voto, essas pessoas, elas têm todos os direitos normais de ir e vir, votar, ter uma escola, ter um estudo. Infelizmente, eles foram totalmente exclusos da sociedade, não inclusos. Então, hoje, com alguns partidos falando sobre inclusão, alguns candidatos que já são hoje cadeirantes ou têm algum outro tipo de deficiência, já está mexendo um pouco com a parte de acessibilidade. Fizeram algumas leis que, infelizmente, no nosso país, tudo para ser cumprido é muito difícil. E a intenção nossa é o quê? Fazer que essas leis realmente sejam cumpridas. E conscientizar. Acho que, além de tudo, nós temos que conscientizar a população. A população ela tem que saber que em alguns lugares não foi feito para ela. Alguns lugares, quando eu falo de lugares, eu falo dos espaços que está destinado aos idosos, os espaços que está destinado aos cadeirantes, aos deficientes, em estacionamentos, que esses lugares já são colocados ali de propósito. O idoso ele tem uma dificuldade para se locomover maior do que a pessoa nova. O cadeirante ou um deficiente visual ou um amputado, ele tem a dificuldade para chegar a um determinado espaço. Então as pessoas têm que se conscientizar e não utilizar aquele espaço, deixar aquele espaço para quem é de direito. Li, como é que está, em que fase está da criação do partido, né, e como as pessoas que se interessam podem colaborar? Sim, Luciano, o PAS ele foi fundado na Assembleia Legislativa de São Paulo, como o Taconelli disse, no dia 11 de abril desse ano, unindo lideranças de 9 estados do Brasil, 101 lideranças. Foi feita a fundação. Hoje a gente já está, pagamos o DOL, que estamos no aguardo agora de ser publicado ainda essa semana. Pagamos a publicação no Diário Oficial da União e já estamos em fase de coleta de assinatura. Estamos iniciando a fase de coleta de assinatura. Vamos estar em busca aí das 750 mil assinaturas necessárias em apoio à criação do partido, né? Perfeito. Quando a gente pensa nessa coleta de assinaturas, é a assinatura vinculada a que documento? Tem isso também, né? Sim, é o título de eleitor, né? O número do título, a seção que a pessoa vota, o nome, o registro, a assinatura conforme a assinatura do título. E também não é uma filiação, né? A gente deve lembrar sempre que não é uma filiação partidária. É apenas uma assinatura de apoio à criação, como uma espécie de abaixo-assinado nacional. E a gente hoje já está em todos os estados do Brasil, com comissões provisórias em todos os estados do Brasil e em mais de 100 cidades aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Então, as pessoas estão aí balizando
a fundação do partido. Não quer dizer que elas vão ser... Inclusive, pessoas que são filiadas a outros partidos podem assinar. Verdade, é isso. Perfeito. Isso mesmo. Bom, a gente está vendo o loguinho aí que tem na camiseta, né? Como é que surgiu a ideia desse logo aí? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Sim, o logo, na verdade, a ideia inicial era uma águia, né? O logo inicial era uma águia, até pela superação, pela visão, que a águia é o animal que tem maior visão mais longe, né? Pela história da águia, não sei se é lenda, quando chega aos 40 anos de idade, a águia, ela já em fase final da vida, com as penas pesadas, com o bico muito grande, as unhas muito grandes, não consegue se alimentar, ela voa para um penhasco muito alto e lá ela começa a se automutilar e se renovar, né? Ela tira todas as suas penas, arranca suas unhas e começa a se renovar. E aí, a partir daí, fica lá 5 meses, se eu não me engano, e até renovar todas as penas, as asas, as unhas. E aí ela volta para o ambiente natural dela e vive aí por mais 30 anos. Essa é a história da águia. E aí, por isso, nasceu esse desenho da asa do cadeirante, que aí eu acho que quem pode explicar melhor é o Taconelli, que fez um livro voltado à causa, né? Como é que foi, quando ele chegar nessa... Alguns anos atrás, eu estava indo para o bombeiro, ainda estava no bombeiro, não estava aposentado. Vi uma montanha na rodovia Cano Portinari, depois do pedágio, e senti algo que eu tinha que parar naquela montanha. Parei o meu veículo, subi na montanha, sentei, fiquei olhando as árvores. Cheguei atrasado, nunca fiz isso no bombeiro, e fui para o quartel. No outro dia, cheguei em casa e fiz assim, eu tenho que fazer algo para alguém. Comecei a escrever. Do nada, falar sobre a montanha. Aí no fim do livro, eu comecei a falar de um cadeirante, que ele vivia causulado dentro da sua casa, vendo a montanha pela janela, e a mãe e o pai, sem saber os direitos que essa pessoa tinha, colocava ela dentro da casa, não deixava ele nem na cozinha, né? Como se fosse um boneco, ficar ali quietinho e parado. Isso está no meu livro. E dali, o que aconteceu? Eu senti, à noite, num sonho, como você, Eli, sentiu no sonho também, seja bendito isso, que através dos olhos da alma, ele conseguiu ultrapassar a janela e tomar conta dessa montanha. Aí o que eu pensei, eu fiz esse livro, que é em braille, né? E é infanto-juvenil, um cadeirante com asas. Então o que essas asas nada mais é? A liberdade de um povo oprimido, de um povo que não tem direito à voz, não tem direito a nada, tem leis, mas muitas delas não são cumpridas, através disso ela pode se libertar. E através desse sonho, falamos com o Lee, falamos com o presidente do Estado, e numa reunião, aí concordamos, já que como a águia ainda não tinha condições de colocar, mudou e fizemos o login a respeito da liberdade de um cadeirante, da liberdade de uma pessoa com deficiência, né? Então foi criado desse jeito. Perfeito. E a gente vê exatamente isso, né? O quanto essa batalha pelos direitos tem sido uma tônica e que muitas vezes tem que partir também de quem tem alguma necessidade especial. Verdade. Né? Porque a gente vê também muitos que se acomodam na condição. Né? Então, é esse balanço aí. A gente tem, de fato, esse caso da sociedade ou da família que isola, mas tem também aquele sujeito que se auto-isola, né? E tem que ser motivado a não ficar nesse isolamento. Que, na realidade, o que acaba acontecendo? O deficiente ele tem dois lados da deficiência. O deficiente que nasce com a deficiência, então a superação dele é de uma forma diferente de um deficiente que por um acaso aconteceu um acidente e ele ficou deficiente. O que nasce com a deficiência, ele acaba todo dia se superando e acaba crescendo com aquilo e acaba se fortalecendo cada vez mais. A pessoa que sofre um acidente, fica um deficiente, um cadeirante, ou um amputado, ou um deficiente visual, o que acaba acontecendo? Ele sai de um hospital, tanto faz se ele saiu do hospital público ou do hospital privado, ele vai para sua casa,
e não teve nenhum trabalho feito, nem com a família dele, um trabalho psicológico para essa família saber como lidar com essa pessoa, porque ele é uma pessoa normal, ele não deixou de ser uma pessoa normal. E também não é feito um trabalho psicológico com essa pessoa, para ela saber como que ela vai caminhar. Isso daí o Estado não faz. E isso eu acho que é um direito que a pessoa tem. O meu pai, Deocrésio, para você ter uma ideia, meu pai ele pegava, quando amputou a perna, ele sentia coceira nos dedos do pé e não entendia isso, que ele tinha cortado a perna. E ele reclamava com isso, ele falava, por que eu estou desse jeito? Ok, chamam de membro fantasma. Membro fantasma. Então, como é que eu vou fazer isso? E ele ficou por muito tempo com isso. Até lá em São Paulo conseguiu lá uma pessoa que chegasse nele, fosse explicar para ele, fosse trabalhar a mente dele, para ele sentir que realmente não tinha mais aquilo. Mas, na verdade, ele sente, né? Então, essa era a dificuldade. Então, o que eu vejo a dificuldade hoje é assim, eu consegui para o meu pai, ele conseguiu aposentar por idade, não por validez, que deveria ser por validez. Está com 83 anos de idade agora, né? Conseguiu aposentar ele por idade. Aí ele conseguiu, na inscrição do CDHU, Coab, não lembro, ele conseguiu ganhar um apartamento lá, né? Ganhar não, na verdade ele teve a concessão e vai ter que pagar durante muitos anos, né? Que as pessoas falam que ganham, mas tem que pagar. Então eu vejo esse tipo de dificuldade. A pessoa, como é que ela vai sair na rua? Ela vai num teatro, vai num cinema, vai numa festa, vai numa festa São Genaro, né? Vai sair de casa, mover para isso. E se ela não tiver carro e morar longe, no próprio município nosso? Então, eu discuto muito aqui em Batatais o seguinte,